Glória! Oh Deus poderoso! Aqui as conexões. Pois é, meu amado, estamos juntos. Deus seja poderoso na nossa vida. Hoje a gente está falando de Jesus, né? Mas estamos mostrando, assim, evidenciando de como Deus agia no Antigo Testamento, né? No Velho Testamento, e de como o Senhor usava, né, aquele povo, aquelas situações vividas por aquele povo para anunciar o Messias e o que o Messias vinha trazer, né? Então esse era o propósito do Pai, através de cada palavra. Todo o Antigo Testamento apontava para o Messias, aponta para o Messias, na verdade, né? Aponta para o Messias, e isso é tremendo, né? Em que o Pai, na sua onisciência, e a gente vai ver, vai falar dessas coisas hoje. A gente vai estar falando de outro livro. A gente falou na segunda passada de um livro assim que é pequeno, muita gente não dá importância a ele, mas é um livro de pessoas simples, não tem grandes coisas, grandes milagres, mas tem ali uma verdade profunda, que foi o livro de Ruth, né? E que a gente, falando de Ruth, da simplicidade dela, do amor dela, da lealdade dela, né? Gentia, uma vida fracassada, o marido morreu, viúva, fracassou o casamento, fracassou a vida, ela no mundo, mas ela tinha ali, né, através da sua sogra, conhecido o Senhor, e ela faz uma aliança ali com Deus, e que serviria a ele de qualquer forma, e estaria junto com sua nora, com a sua sogra, servindo ao Senhor. Isso é tremendo, isso, sabe, marcou a vida dela, né? E ela pela fidelidade, pelo amor, pela sua virtude, né? De andar em retidão de caráter, ela é honrada, uma mulher tremenda. E a gente vai falar hoje de uma outra mulher também, né? Que é Esther. Esther, uma outra mulher, da mesma forma, virtuosa, honrada, né? E a gente vai ver tramas, situações, né, palacianas, tramas, o intento do inimigo, mas que tem aquele que não dormita, está cuidando do seu povo. Cuida de nós, cuida de nós. Então o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, né, Ele cuida da nossa vida. Pastorzão, Maria Oliveira, Dani, Ana Regina, ô povo abençoado, povo maravilhoso. Então, né, vamos orar para a gente estar falando sobre o nosso Cristo, né? Sobre o Messias, que Jesus é o Messias de Deus, é o enviado de Deus, é o ungido de Deus, né? Não é uma questão de religião, ele é a providência do Deus eterno, Criador dos céus e da terra, para nos resgatar, nos salvar. E hoje a gente fala de salvação do povo de Deus, daquele que envia o resgate, envia a salvação, envia a forma que desbarata toda a trama do inimigo, quebra o jugo do inimigo para salvar o seu povo. E está anunciando Jesus nisso.
E esse livro de Esther fala total, é o tempo todo. Você vê as referências ali, tanto a trama do inimigo, quanto a fidelidade de Deus. Então vamos orar, vamos colocar essa mensagem nas mãos do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, estamos aqui mais uma noite, Senhor, para falar do Senhor, falar da tua parte, da tua salvação, da tua providência, da tua onisciência, daquilo que o Senhor faz antecipadamente, Senhor, daquilo que o Senhor planeja antes que a gente mesmo saiba, mas que o Senhor já conhece e providencia o escape. Ah, Deus poderoso, ah, Senhor maravilhoso, nós entregamos esse momento ao Senhor e que o Senhor venha falar ao coração de cada filho aqui, Senhor, em nome de Jesus. O livro de Esther, eu queria começar lendo um trecho para vocês, para a gente entender essa história. É uma história palaciana, bonita, bacana, né? Dá um bom filme, é um enredo bacana, né? Eu vou ler um trechozinho aqui para vocês. Esther 1, verso 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou a escola da Pérsia e Média. E os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Verso 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumã, Bistar, Arbona, Bigtar, Abacta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha recusou vir por intermédio dos eunucos segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Verso 13. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. Verso 19. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então o rei fez uma festa, um banquete de 180, diz essa festa foi 180 dias. Né? Mandou chamar todos os príncipes dos 127 reinos que estavam sobre ele, do qual ele era o grande rei. E esses príncipes vinham, passavam 1, 2 dias e iam embora, né? Então, durante 180 dias ele foi recepcionando esses reis que vinham, né, banquetear com ele. Olha que maravilha, né? Um reino riquíssimo, né? E assim,
e ele banqueteava com esses reis. Esse livro de Esther conta uma história, né, muito interessante do povo judeu e que dá origem a uma das comemorações a comemoração do Purim, né, por causa desses episódios que a gente vai ver aqui hoje, né? Essa história é a história da salvação desse povo que estava com um decreto de morte. Tinha um decreto de morte contra esse povo e o Senhor providencia a salvação deles, o escape deles, né? E mais do que isso, a honra deles. Mas tudo começa com um grande banquete do rei para os seus príncipes, maravilhoso, e a rainha, vendo que o rei estava, né, ali cheio de vinho, ela não quer ver. A gente não sabe, o texto não fala se ela já passou por outros constrangimentos, se já houve outras situações complicadas, a gente não sabe. Mas sabe que dessa vez, nessa situação, ele cheio de vinho, manda ela vir e ela... Não vou lá, não vou. E ele, meu amigo, ficou enfurecido. E demite a rainha. Demite ela. Tira a honra dela, tira o poder dela. Né? E que, como disse, a gente viu ali no verso, aqui no verso 19 do capítulo 1, diz, né, ali no final, e o rei deu o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Ou seja, que outra pessoa vai assumir como rainha. Aqui, esse grande rei soberano, 127 nações sobre ele, né? Países diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes, né? E ele, rei sobre todo esse povo, diz aqui da Índia até a Etiópia, ou seja, todo o Oriente, um reino vasto, né? E ele, Senhor, sobre todo esse povo, um rei rico, vaidoso, poderoso, faz segundo lhe apraz, segundo o que ele tem na mente, no coração. E ele fica sem rainha. Então, por conta dessa situação, os conselheiros dele falam assim, não, vamos chamar nesse povo todo aí, vamos fazer como se fosse um concurso, trazer as mais belas donzelas, vão ser preparadas, e a mais linda, aquela que mais te agradar, aquela que for mais simpática, com todos os predicados que te agradar, você escolhe você a rainha. E assim foi feito. Então, foi se preparar e buscar uma rainha para o rei Assuero, porque a rainha dele não quis atender o que ele queria. Mesmo que isso fosse inconveniente, mesmo... Opa, dá uma pausada aqui no... Resolvido. Boa noite, Rose. Camille, boa noite. Maurício.
né? Boa noite, Paulinha. Paulinha Pacheco. Bom te ver. Mas enfim. Então se procurou ali aquela que tivesse as melhores virtudes para ser a rainha desse grande império, né? Uma grande honra. E havia uma donzela, vamos dizer assim, né? No reino o que tá pausando esse cara aqui? Enfim, havia uma donzela, né, muito linda, muito bonita. Pois é, tá travando volta e meia aqui, eu tô sentindo que trava. Mas enfim, mas tá seguindo. E essa donzela judia, ela é levada também para participar, né? Mas ela não revela a sua origem. Essa menina, ela órfã de pai e mãe, é criada por seu primo, Mordecai, né? Que cria ela como filha. Ela era filha do tio dele. E ele cria essa menina como filha, né, com todas as regalias e tudo, ele judeu, homem, servo do Senhor, e ela vai participar desse concurso. Você vê como Deus faz as coisas, cara. Deus usa o pecado do ímpio para criar uma situação para algo que vai acontecer no futuro ainda, lá na frente, mas que Deus já providencia agora. Cria uma situação, né? Ou aproveita de uma situação, vê uma situação em que o seu povo vai ser protegido. E essa menina, né, ela entra para ser para ser tratada, o concurso, né, elas são tratadas com guento, perfume e alimento, uma alimentação especial, enfim. E durante esse tempo ela vai ali se preparando para a escolha do rei. Em paralelo a isso, a gente tem nesse livro 3 histórias correndo em paralelo. Essa história, essa situação de Esther, né, onde ela tá encaminhada ali para ser escolhida ou não pelo rei. Há uma situação também, há uma outra história do próprio primo de Esther, de Mordecai, que tem uma história dele que não está ligada à história de Esther específico ali mas a história de vida dele e dele inserido na sociedade de Suzã. E tem uma história de outra pessoa chamado Amã, né? onde Amã é uma pessoa ligada à nobreza de Suzã, né? E que cai nas graças do rei. São então 3 histórias em paralelo que lá na frente vão se encontrar, né? Então vamos falar um pouco dessa Esther agora, ela está encaminhada, né? Então está sendo tratada para ser escolhida pelo rei ou não. Em paralelo a isso, né, a história de Mordecai, ela é muito interessante. Ele sempre estava ali à porta do palácio, né, onde as coisas aconteciam, né, e ele ali sabe de uma trama para assassinar o rei. Ele sabe de uma trama e ele tem essa informação, confirma isso, aí ele vai e denuncia esses conspiradores. Esses homens são presos, é investigado e vê-se que realmente eles estavam tramando a morte do rei. E eles são presos, são condenados à morte, são mortos.
E Mordecai continua ali, né? E Amã era um homem, né, que tinha toda a simpatia do rei, né? E ele sempre estava com o rei, ele conseguia tudo do rei, ele tinha uma facilidade a se encontrar com o rei, né? E o rei cobriu ele de honra, a ponto de ter de todo mundo que quando Amã passasse, as pessoas, né, se dobravam, se curvavam perante ele. Mas Mordecai não se encurvava, não se dobrava. Isso não era bem visto por aqueles que eram vamos dizer assim, do séquito de Amã. E Amã, sabendo disso, se enfurecia com essa situação. E sempre que Amã passava ali na porta onde estava, todo mundo se dobrava, menos Mordecai. Não dobrava os joelhos para a passagem de Amã. E chegou um momento em que Amã se enfureceu com essa situação. Ele se enfureceu a tal ponto que ele foi pedir ao rei que ele não estava interessado em fazer um mal a Mordecai somente. Ele queria aniquilar todo o povo judeu como Mordecai. Ele descobriu que Mordecai era judeu, então ele queria aniquilar esse povo. Para você ver como é a maldade. A maldade. A maldade do homem, ela vai além de retribuir um troco. Ele não, muitas vezes as pessoas acham que olho por olho, dente por dente é somente uma vingança. Ela é o limite, né? Porque o ser humano, ele quer um braço por causa de uma unha quebrada. Ele quer a cabeça por causa de um tropeção. Ele quer um povo aniquilado por causa de uma honra de não se dobrar. O homem é mau no seu intento de vingança. Ele não quer somente uma retribuição. A vingança tem que ser muito maior. Entende? Então, muitas vezes, quando a gente olha para olho por olho e dente por dente, nessa situação aqui de Amã, em que Amã quer um tipo de vingança muito maior do que qualquer ofensa que ele acha que recebeu, e ele quer aniquilar um povo. Essa é a maldade humana. Não se satisfaz com... Então a gente... Quando Deus impôs um limite, assim, a pena, dizendo que a pena não pode ser maior do que a ofensa. Um olho por um olho, um dente por um dente. Eu não posso pagar muito mais a algo astronomicamente a mais do que a ofensa que eu fiz. E aí a gente compreende isso. Do que quer dizer por causa do coração humano. Porque esse coração de Amã é assim, vamos dizer, é o modelo do coração humano. Nós somos assim. Talvez a gente não chegue às vias de fato porque a gente batalha contra a nossa carne. Mas quando a gente recebe uma ofensa, além do inimigo vir no nosso coração para instigar um pensamento, um desejo maligno muito maior do que a ofensa, né?
a nossa própria carne também se encarrega desse tipo de coisa, né? De pensar num troco maior do que a própria ofensa. Mas só que Jesus Cristo nos ensina a não dar o troco. Ou melhor, ele nos ensina a dar um troco de amor. Um troco de bênção, né, de fazer, de responder, de vencer o mal com o bem. Meu Deus do céu, o apóstolo Paulo ali, ele estava doido, né? Como é que pode? Como é que eu vou pagar o mal com o bem? Então, assim, o discípulo de Jesus, na questão de responder uma ofensa, é pagar o mal com o bem. Ô Pai, poxa, não era o olho por olho, dente por dente? Se o cara aqui já arrancar meu dente, eu vou lá arrancar o dente dele. Não, cara. Não. Pagar o mal com o bem. É disso que Jesus nos ensina. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E se você acha que só Jesus falou isso, Estevão também falou. Perdoou porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Não tinham ideia do que Estevão estava vendo, ouvindo e revelando para eles. Tremendo isso, né? Então Amã tinha o coração que perverso. E ele foi lá e convenceu o rei de que, olha, rei, olha só o que ele diz para o rei. Presta atenção. Vou falar para você aqui, olha. Esther, capítulo 3, verso 8. Diz assim: Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos que não cumprem as do rei. Pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Verso 9. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Emedata, o Agadita, adversário dos judeus. Então Amã recebeu o anel e selou o decreto. E um decreto assinado com o anel do rei, dos medos e persas, não pode ser revogado. Nem por ele mesmo. Nem por ele mesmo. Então, assim, do tipo, não tem volta. Não tem volta. Eles vão ter que... Pode matar. O que é isso? O que é isso? Amã, na sua loucura, ele, nessa vingança dele contra Mordecai, ele tinha mandado construir uma forca para enforcar Mordecai. Ele falou, vou lá, vou convencer o rei. O rei vai assinar o decreto, eu já vou deixar uma forca já pronta, que eu vou matar esse homem. Olha só. Que coisa, né? Que raiva, que ódio. Ódio, o nome disso. Raiva.
Eu vou ler para vocês um salmo. Salmo 37, 12 e 13. Olha só o que ele diz. Diz assim: trama o ímpio contra o justo, e contra ele range os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Diz assim: o ímpio trama contra o justo, mas o Senhor dá risada dele, porque está vendo que está chegando a hora do ímpio. Porque o ímpio não sabe que o justo está na proteção, debaixo das mãos do Senhor. Então, não adianta, irmão. Não adianta. A trama contra você cai pelas mãos do Todo-Poderoso. Pode acontecer o que for. Pode o ímpio tramar. Ele pode engendrar uma lei que não pode ser revogada. Não tem jeito. Vai morrer. Não tem jeito. Não tem como voltar atrás. Nem que o rei quiser. Agora acabou. E agora? Mas Deus tem um escape. Olha que coisa maravilhosa. Mas Esther é a escolhida por Assuero. Eu sei que você já sabia. Eu sei que você já sabia. Esther é escolhida rainha. E assume. Só que ela não revela que era judia. Olha só. O primo dela fala: ó, não conta. Fica na sua. Fica na sua. Você está aqui, medo na fortaleza, né? Na cidadela medo persa. Não precisa falar que é judia. Não precisa. Fica na sua. Experiência de tantas perseguições, né? E tocado ali por Deus, né? Tá ali o dedo dele, né? O dedo dele. Para você ver como Deus trama. Antes que houvesse qualquer coisa, ele já o desfez com que a briga dali do casal resultasse na ascensão de Esther como rainha. Antes de toda essa trama de Amã. O Senhor tem plano. Ele planeja, ele é onisciente. Onisciente, ele sabe. E ele providencia a salvação e o escape de antemão, assim como fez conosco. Nada é obra do acaso. O acaso não cria nada, meu amigo. Não é obra do acaso. Existe alguém planejando todas as coisas, tintim por tintim do justo. A vida do justo é cuidada e é planejada. Ela é cercada de intentos do Todo-Poderoso. Aquele que serve a Deus, aquele que se encaminha para servir a Ele, segue as pegadas do Filho. Isso é cuidado. Você pode até pensar: mas o povo de Israel estava preso, foi exilado, então não estava mais debaixo da proteção de Deus. Aí, ó. Se o pecado do povo, né, que o povo foi disperso, Jerusalém foi arrasada, etc, etc, está aí, aqui, assim, a prova viva de que, apesar de tudo isso, o povo, mesmo disperso em vários países, estava debaixo do cuidado de Deus. De que Deus estava cuidando dos seus. Mesmo nessa situação. Deus cuida dos seus. Daqueles que se entregam. Não está solto no mundo. Percebe?
Importante você ter isso no teu coração. Deus é contigo, amado. Houve uma situação que você pecou, houve uma situação de erro, houve uma situação do passado, houve algo que foi grave e que te pegou, e alguém falou para você que não tem saída, que não tem situação, não pode voltar, que Deus não vai te aceitar. Isso é mentira. Se arrependa agora. Mesmo que isso gere consequências, se arrependa. A vida com Deus é feita a partir do arrependimento. A promessa dele é jogar os nossos pecados no mar do esquecimento a partir do momento que a gente se arrepende. Que a gente quer voltar para os caminhos dele, que a gente sente saudade dele, que o nosso coração arde por causa dele. Ele é Deus misericordioso. Volta para o Senhor. Se arrepende dos seus erros. Mesmo por qualquer motivo, por qualquer situação. É você abrir o teu coração para Ele. É você falar com Ele. Abre o teu coração. Abre para Ele. E você vai retornar. Volta para os braços do Pai. Volta. E Ele te receberá de braços abertos. Como um filho pródigo e amado. E tira um anel do dedo e põe no teu dedo e te honra. Estava ali. Olha Mordecai. Mordecai estava com a sentença de morte. Aí quando tem essa sentença de morte, sai o decreto é enviado para todas as províncias. Todo mundo fica sabendo que no dia marcado, qualquer um pode matar os judeus que quiser e ficar com os seus bens. Olha só, pode matar e ficar com os bens. Terrível, meu amigo. Que decreto é esse, irmão? Isso é o decreto do inferno contra a vida do servo do Senhor. Porque é isso que está decretado pelo inferno contra nós. De matar, que a gente tenha uma morte longe de Deus, nos tirar da presença para que a gente morra. E os nossos bens, quem é o nosso tesouro? Qual é o tesouro que você encontrou? Qual é o teu tesouro? O meu tesouro é Cristo. Um dia encontrei esse tesouro e me desfiz de tudo por causa dele. E esse decreto aqui, olha, quem tem ele por inimigo pode matar. Olha, amado, Jesus é o teu tesouro. Se apegue a esse Jesus, a esse Senhor. E Ele vai salvar a tua vida. Olha, vamos ver o que acontece? O que acontece? Bom, Esther, rainha, Amã não sabia, nem o rei, que ela era judia. A informação chega a ela. E ela fica ali naquela situação, Mordecai, olha, esperta, né? Porque pode vir isso contra você. Fazer a ligação entre você e eu ali, pode pegar para você também. E Esther manda o seguinte recado para todo o povo judeu, através do eunuco, que diz para Mordecai o seguinte, olha só. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, ou seja, na cidadela,
e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Ester lhe havia ordenado. Então ela instituiu um jejum, cara, de santificação, de intercessão por ela. Porque ela ia à presença do rei sem ser solicitada. E o rei poderia se enfurecer, como se enfureceu com a outra que não foi. Se ela foi sem ser chamada, é equivalente, é a mesma coisa. E eles jejuaram 3 dias e 3 noites. Todo o povo judeu. Ali da cidadela. E ela também com suas servas. Amado, isso é tremendo. Jejum e oração, santificação, purificação. E ali ela obteve a vitória, na verdade. Né? Ali ela obteve a vitória. Oh, glória! E aí, naquele momento, Ester, vendo aquela situação toda, ela convida ao rei Assuero e Amã para um banquete. Vem aqui em casa, vem aqui no meu palácio, tem um banquete especial para vocês. O rei falou, opa, adoro banquete. Agora Amã falou assim, que isso? A rainha nova já me chamou para um banquete? Que coisa maravilhosa! E Amã, com aquele coração, querendo matar Mordecai, faz uma forca, né? Prepara a forca para matar Mordecai. No dia seguinte ele vai com tudo contra Mordecai. E ele, beleza, no dia seguinte, e naquela noite o rei não conseguia dormir, cara. Não sei o que houve com ele, se tomou muito café, não sei, mas ele não conseguia dormir. Vem cá, não tem nada para fazer. Vem cá, traz uns livros aí, abre uns livros aí, lê para mim as coisas boas que fizeram para mim. Lê aí. Aí tá lá dizendo, olha, fulano de tal um dia te deu um presente, olha, tem um tal aqui, um fulano, sabendo de uma trama para matar o rei, ele denunciou e confirmou que fulano e fulano, eu lembro, aqueles 2 eunucos aqui do palácio, eles queriam me matar, né? Eles queriam me matar, e um cidadão soube da história, denunciou, a gente pegou esses safados e pá. É mesmo, rapaz? Eu não lembro. O que eu mandei fazer de bom para ele? Nada. Eu não fiz nada. O cara salvou a minha vida e eu não fiz nada. Não, rei. Você não fez nada. Então, peraí. Tá na hora de fazer. Quem é o cara? Mordecai. Quem é esse? Mordecai. Aí, quem tá aí? O que a gente pode fazer? Não, honrar ele. É mesmo, né? A gente pode honrar ele. Como é que a gente honra ele? Manda alguém muito honrado, né? Honrar ele. Ele falou, quem que tá aí perto? A Amã tá aí na porta. Chama a Amã aí, chama a Amã. Amã, o rei não sabe que a Amã odeia, mano. Amã, chega aí. Se eu quiser honrar alguém, mas porque o cara me fez algo maravilhoso, se o rei quer honrar alguém, o que eu devo fazer? Aí a mãe falou, opa, vai perguntar para mim, ele crente que era com ele, né? Achou bom, é comigo, né? A festa na casa da rainha,
deve ter uma honra, deve ter uma festa surpresa, eu vou me fazer de desentendido e vou falar aqui, olha, você tem que botar uma coroa na cabeça dele, tem que pegar o cara mais cabeçudo, mais fera do reino, mandar andar com ele no cavalo real e na praça dizer para todo mundo que ele é o cara e, sabe, encher ele de bens. Ué, meu irmão, tu acha tudo isso? Eu acho que é isso que você tem que fazer para honrar o cara. Ah, então tá bom, vou fazer. Você é esse homem que vai honrar o cara que descobriu uma trama contra mim. Ah, quem é esse cara? Mordecai. E a mãe ia dizer que não ia fazer? Óbvio que não. Aí ele teve que passear com Mordecai em cima do cavalo do rei, com a coroa na cabeça, vestido de vestes reais, passeando por toda a cidade dizendo que Mordecai é o rei da cocada preta. Que isso, gente. Você olha como Deus faz as coisas, cara. Você pode entender isso? E cara, já fui, agora como é que eu vou matar o cara? Agora a minha forca, eu vou fazer, o que eu vou fazer com aquela forca? Aí, bom, olha como Deus faz. Ele já sabia de antemão. Já deixou essa história reservada ali no livro. E o rei, sem saber, tirou o sono do rei. Na noite. Isso é tremendo demais, cara. Para salvar o povo. O que ele fez para nos salvar? O que ele fez para nos salvar? Ele enviou o filho dele para morrer na cruz, para que através do sangue derramado ele pagasse por todos os nossos pecados e que a gente fosse honrado. Que é maior honra do que essa, cara? Quando você aceita ser servo do Altíssimo, seguir o mandamento de amor, você é honrado. As suas vestes são trocadas. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas a veste é real. A veste é real, irmão. E a vida é com Ele eternamente. Eternamente. Quem não tem essa esperança, irmão, a gente está aí, a morte batendo a porta aí. Ó. A morte está batendo a porta aí, um monte de porta aí, a morte está batendo. Mas na minha e na tua casa tem que ter o sangue do cordeiro no umbral da porta. E esse sangue do cordeiro foi derramado lá naquela cruz do Calvário. E quando eu faço daquele sacrifício, o meu sacrifício, a minha morte lá, eu aceito aquela morte como a minha morte. A minha morte. Eu sou salvo da morte eterna. Dessa morte que foi tramada, que estava decretada contra o ser humano. Mas que o Senhor mudou a história. Mudou a história. Para que eu e você sejamos salvos. Então a gente não está anunciando religião, cara. Ordenanças humanas, cara. A gente está falando de você se juntar a Cristo, ao Filho de Deus. Ser parte do reino. Vai além do que de coisas humanas, cara. É muito além, cara. É espiritual demais. Porque é loucura para o homem. Isso é loucura para o homem.
não é normal. Porque a porta é estreita. Você descobre um tesouro que não é visto pelos homens. E você vai e vende tudo que tem. Ou seja, troca tudo que você tinha antes, joga fora. Para você ter uma vida com Ele. Mudar de vida. Mudar de valores. Mudar o coração. Acho que talvez isso seja o mais importante. Mudar por dentro. Mudar por dentro. Ser transformado no íntimo. Se deixar, sabe? Porque há um Mordecai, há um Amã dentro de nós, há um carnal, há um vingativo que quer tomar a frente das coisas. E é isso, cara. Aí chega o banquete. Só que o banquete, a rainha fala assim, ó, tá lá Amã, já ressabiado, Amã e o rei. Aí a rainha Esther fala assim, olha, esses querem aniquilar o meu povo, querem me aniquilar, querem me matar o meu povo, matar minha família, matar todos os meus. O rei fala, da onde você está tirando isso, mulher? Que história é essa? Aí ele fala, ó, Amã fez aquela lei. E o rei fica passado, né? Saber de que a lei que ele foi levado a assinar por Amã é contra a rainha dele. Donzela pura, inocente, escolhida por ele, que não fez nada contra Amã nem contra ninguém. E o rei fica enfurecido com Amã. Enfim, Amã cai em desgraça, é morto na sua própria forca. Né? Só que o rei fica com um pepino na mão. E agora, o que eu faço se eu já assinei a lei? Então ele assina uma outra lei, igual àquela, mas dizendo que os judeus podem se preparar e combater a todos que se levantarem contra si, a todos os seus inimigos. E meu amigo, quando chega o dia, as coisas se invertem. E os judeus dominam, porque Mordecai, a partir dessa honra dele, Mordecai passa a ser o braço direito do rei Assuero, que colocou ele sobre todo o governo. Foi honrado. Os reinos olharam assim, é um judeu que está mandando lá agora? Eu não vou matar judeu. Não vou matar mesmo. Ó, judeus, mata os seus inimigos que a gente até ajuda. E foi o que aconteceu. Os judeus se voltaram contra seus inimigos e limparam. Se desfizeram dos inimigos. Morreu muita gente. Muita gente nessa guerra. Tanto na cidadela de Suzã, quanto nas províncias. 127 países diferentes. Muita gente morreu. E os judeus foram honrados em todos esses países, em todas essas nações. Foram honrados. O povo de Deus foi honrado, apesar do decreto contra eles. E assim é comigo e com você. O inimigo pode se levantar, pode Satanás e os anjos dele se levantarem contra nós. Mas a gente pisa na cabeça deles, do inimigo. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aos nossos iguais aqui nessa terra,
a gente fala do amor de Cristo. Agora, o inimigo, Satanás e seus anjos, a gente pisa neles. Porque não há nada entre nós e eles. Não há nada. O próprio Jesus falou. Vamos sair daqui porque está vindo aí o príncipe desse mundo. E ele não tem nada comigo. E é isso, não temos nada com ele. Nada. E a nossa tarefa aqui nessa terra é destruir as obras do diabo com o amor, com as boas ações. Porque o amor é paciente e benigno, bondoso. Então a gente quebra o poder do inimigo com a bondade, com a misericórdia, com a compaixão, com a empatia, com o amor. É assim que a gente quebra as obras do diabo. Porque foi assim que o nosso mestre fez. Então a gente fazendo como ele, a gente segue o mesmo caminho. Você vê Cristo nessa história? Você vê Jesus salvando, providenciando a salvação. Deus providenciou a salvação desse povo. E honrou eles. A rainha judia e o principal do reino judeu. Como as coisas mudam, né? As coisas mudam, amado. Então você olha para uma situação, acha que ela não pode mudar, ela vai mudar. Se é para abençoar o Filho de Deus, se é para honrar o Filho do Altíssimo, se é para abençoar aquele que serve ao Deus Todo-Poderoso, a situação vai mudar. E está decretado, não é por homem, por anel de homem, não, meu amor. Está decretado no céu. Amém? Então não há situação de doença, não há situação de desemprego, não há situação de dificuldade financeira, não há nenhuma dessas situações que podem te levar à desonra e à morte. Todas essas situações são usadas para honrar o nome do Senhor, não é para honrar o teu nome, mas honrar o nome do Senhor através da tua vida, da minha vida, para que o Deus Todo-Poderoso seja honrado e conhecido. Conhecido. Eu queria abençoar a tua vida hoje. Eu queria dizer para essa circunstância que está aí da sua volta, de que ela não tem mais lugar na tua vida. Essa circunstância que se formou aí, eu estou dizendo para essa circunstância, você agora é quebrada a circunstância. Você agora é destruída pelo poder do nome de Jesus. Eu não sei como você veio parar na vida dessa pessoa, mas eu agora, no poder do nome de Jesus, não no meu nome, porque eu não tenho poder algum, mas no poder do nome de Jesus, no poder do Filho de Deus, que tem toda autoridade nos céus e na terra, porque foi lhe dada. Então, nessa autoridade, o teu poder, circunstância, é quebrada na vida dessa pessoa. Seja uma circunstância de enfermidade, seja uma circunstância de desemprego, de dificuldade nos negócios, de problema conjugal em casa, relacionamento na família. Você agora é destruída. Pode bater em retirada, porque você não tem mais espaço nessa casa, nem nessa vida. Nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Amém. Pode crer nessa palavra, meu irmão. Pode crer nessa palavra, meu irmão. Porque ela liberta, porque ela cura, no poder do nome de Jesus. Seja abençoado e que o Senhor poderosamente habite em sua casa e habite em sua vida. E não temas do que tem à sua volta. Creia, porque o Senhor pode mudar todas as coisas, assim como mudou ali
na vida de Esté e de Mordecai. E assim é o nosso Senhor. Ele veio para mudar, para transformar. Transformar. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe. Uma boa noite, né? E até segunda-feira que vem. Olha, amanhã a gente tem a live do pastor Valmito, da pastora Cleide, maravilhosa, é tremenda, falando sobre o seminário de batalha espiritual. É um seminário tremendo, tremendo. Vale a pena você assistir. Eu não perco. Então, veja, assista e seja edificado no nome de Jesus. Amém? Fica na paz, meu irmão. Que o Senhor te abençoe. Oh, glória. Oh, Deus poderoso.